Sabe quando a gente é pequeno e constrói um castelo de bloquinhos e de repente tudo cai? Temos um sentimento de que nossos sonhos foram destruídos. Talvez por um deslize nosso ou falta de atenção dos outros. Onde eu quero chegar é que, às vezes, as nossas construções desmoronam. E, querendo ou não, elas fazem parte da nossa história, de quem somos e do que construímos. Bom, fazendo uma analogia a isso, podemos nos recordar dos museus e dos patrimônios históricos, que eram tudo o que tínhamos e que foram reduzidos ao pó. Vou explicar. Cerca de 8 museus foram queimados na última década, revelando os descasos do Brasil em relação à cultura. Nós somos a Andressa, a Ana, a Gabriele e a Mariana. E nessa Feira do Conhecimento, nós vamos falar sobre quando a humanidade parou de preservar o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Um curto-circuito causado pelo superaquecimento do ar-condicionado foi a causa do incêndio que começou 7h30 do dia 2 de setembro de 2018 e durou até a madrugada do dia 3, fazendo com que diversas relíquias fossem perdidas. Isso já era de ser previsto, uma vez que, ao visitar o Museu Nacional, era visível observar a presença de fios escapados e a falta de manutenção do prédio. O Museu Nacional ele fica localizado no Palácio de São Cristóvão, que abrigou Dom João VI quando, fugindo das tropas napoleônicas, ele veio se abrigar na colônia brasileira. O prédio pertencia a Elias Antônio Lopes, que cedeu para o imperador a fim de que o rei português tivesse um bem-estar. E, em troca, ele recebeu títulos de nobreza e uma pensão vitalícia. A coleção das obras começou com os próprios objetos da família real portuguesa. Dom Pedro II, em suas viagens, guardava os objetos para exibir. E também ele que começou a coleção das múmias egípcias. Ao final do Estado Novo, o Museu Nacional passou para a tutela da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Museu Nacional do Rio de Janeiro contava com um acervo de 20 milhões de itens do Brasil e do mundo todo. Ele nunca teve a verba necessária para se manter aberto. Tanto é que os 368 mil gastos em 2018 não se equivaliam nem a 15 minutos dos gastos anuais do Congresso Nacional em 2017. Depois do incêndio, ele só arrecadou R$316 mil para sua reconstrução, uma quantidade muito mínima. A título de comparação, quando a Catedral de Notre Dame, no ano passado, pegou fogo, em apenas 10 dias havia sido arrecadado 750 milhões de euros, uma quantidade equivalente a 3,3 bilhões de reais. Depois do acidente, algumas relíquias, cerca de 75% das relíquias foram danificadas. Entre elas estavam, em primeiro lugar, o crânio de Luzia, que seria a habitante mais antiga das Américas. Luzia teria cerca de 11 mil anos de idade e é o fóssil mais antigo já encontrado no Brasil. Em segundo lugar, o meteorito de Bendegó, que foi encontrado na Bahia em 1784 com 5,8 toneladas, o maior já encontrado em nosso país. E em terceiro lugar, uma das atrações favoritas uma atração que era uma das favoritas dos visitantes do museu, que era o Machacalisaurus topai, um fóssil encontrado na região do Prata, em Minas Gerais. E o que estava no museu era uma reconstrução de como esse fóssil era, de como esse dinossauro era realmente, e ele foi apelidado de Dinoprata. Em quarto lugar, a Sala do Trono, que ficava dentro do museu e era onde aconteciam as audiências reais na época do reinado entre Dom Pedro II e sua esposa, a Imperatriz Teresa Cristina, também se perdeu. Além disso, uma das maiores bibliotecas de antropologia do mundo e também o diário da Imperatriz Leopoldina, mãe de Dom Pedro II e esposa de Dom Pedro I, além de muitos outros artefatos imensuráveis. Depois de ver todos os resultados do descaso em relação ao patrimônio público, histórico e cultural do nosso país, você pode ter ficado pensando o que você pode fazer para solucionar esse problema.
Antes de responder, eu vou falar um pouco sobre uma vanguarda europeia conhecida como futurismo. Os principais ideais desse período foram a destruição do passado e o enaltecimento de todos os avanços científicos. Basicamente, eles falavam que ninguém precisava saber sobre o que aconteceu antes e só precisavam focar no futuro. Alguns artistas desse período chegaram a defender o incêndio de museus e bibliotecas, porque diziam que não era nada importante aquilo. Pois bem, pode parecer um pouco extremo você comparar o descaso com uma vanguarda europeia com pensamentos tão estranhos e tão extremistas. Mas eu vou chegar lá. A partir do momento que você vota e elege políticos que não têm uma pauta voltada para a preservação da memória histórica do nosso país, você age como um futurista. Sempre que você não visita museus ou quando chega perto de um reclama do preço do ingresso ou fala que é apenas um lugar de guardar arquivos mortos, arquivos nem um pouco necessários para você aprender alguma coisa, você promove a alienação do pensamento de todos os indivíduos no nosso país. Sempre que você não estuda sobre a história e tudo o que aconteceu no passado do Brasil, ou não enaltece os conhecimentos novos científicos, ou fala que as ciências humanas não são importantes para você agir melhor como um cidadão, você promove a desinformação. Por fim, eu vou falar um pouco de um exemplo para provar para você realmente o porquê que esse incêndio do Museu Nacional foi tão ruim para a nossa memória, para a história do nosso país. O crânio da Luzia, que já citamos, seria responsável ainda pela descoberta nos nossos ancestrais, graças aos novos avanços da genética. Mas tudo isso foi reduzido ao pó e não vamos aprender mais nada sobre esse conteúdo. Então, eu acho que ninguém quer permanecer assim e quer lutar contra isso. Por isso, exija que os seus políticos tenham uma pauta voltada para a cultura, para a história, para a ciência mesmo. Visite museus e, acima de tudo, estude, porque a educação é a única coisa capaz de deter a destruição da nossa própria memória. E lembre-se sempre que quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. George Orwell, 1984.